tarde, gente. A paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo no canal. Meu canal é Rafa Oliveira, Palavra, Testemunho e Louvor. Por quê? Porque eu senti a necessidade de trazer isso para os meus irmãos. A gente vai estar trazendo pessoas com testemunho de conversão, como se converteu a Cristo, quais experiências passou até chegar aqui, o que Deus fez nas vossas vidas, né? E a gente vai estar trazendo para passar para os irmãos, né? Para edificar também a fé, porque o testemunho, além dele edificar a igreja, ele edifica também a nossa fé. E sem mais delongas, eu vou ler aqui uma palavra para vocês, para nós, em Salmo 46. Diz assim, ó: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, que essa tarde você possa dizer que o Senhor dos Exércitos está conosco, está comigo, está com você, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é o nosso refúgio, né? E hoje, no canal, eu tive a honra de trazer pra gente, para estar contando o seu testemunho, o irmão Pestana. Quem não conhece o irmão Pestana, né? Todos conhecem, ele vai dizer como realmente se chama, porque poucas pessoas conhecem o verdadeiro nome dele, só conhecem ele pelo apelido, que é o Pestana, né? Ele vai estar trazendo aqui as suas experiências, como foi a sua conversão a Cristo, né? Vai ser maravilhoso. Então aqui, essa palavra para nós, essa tarde, medite no Salmo 46, ele falará o seu coração, falará mesmo profundamente, né? O Senhor dos Exércitos, independente de qualquer coisa, o Senhor dos Exércitos está com você, está conosco, está comigo, né? Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por que confiar nesse Deus que pode todas as coisas? Porque Ele é soberano, né? E desde já eu quero agradecer e peço para vocês se inscreverem no meu canal, deixe seu like, né? Ativa o sininho de notificação para quando eu postar novos vídeos, vocês já sejam ali notificados. Gente, vai ser uma bênção esse canal, em nome de Jesus. Vocês vão ver as experiências. Eu fico até assim, como é que se diz? Alegre e também querendo saber, sabe? Das experiências que os irmãos tiveram, né? Como foi a sua trajetória, como foi o seu encontro com Jesus. E eu fico assim maravilhada, gente. Vai ser maravilhoso, vocês vão ver, né? E desde já eu quero passar a oportunidade aqui para estar falando, não quero me prolongar. Eu quero já ouvir o testemunho do irmão Pestana. Como foi que ele se converteu? Gente, a gente está aqui com o irmão Pestana. Irmão Pestana, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Rafael. Eu agradeço que o senhor aceitou o nosso convite de estar aqui no nosso canal para contar um pouco do seu testemunho. Eu sei que alguns irmãos estão curiosos. Como é mesmo seu nome, irmão Pestana? José Raimundo Salles Pestana. É Pestana mesmo? Pestana é meu sobrenome. Pois eu pensava que era um apelido que o senhor tinha. É meu sobrenome mesmo. Pois, gente, ó, tá aí. É sobrenome mesmo, viu? Então, irmão Pestana, o senhor fica aí aqui à vontade, viu? Pode dizer como foi, desde o comecinho mesmo, que a gente quer saber como foi a sua conversão a Cristo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Em primeiro lugar, aqui eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, que eu fui alcançado pela sua grande misericórdia, pelo santo evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Vou ler aqui uma passagem bíblica e contar como era a minha vida e como é agora com Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra do Senhor diz aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 em diante, o Senhor diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para remir e servir de testemunho a seu tempo. Meus irmãos, eu agradeço a Deus, porque não é fácil a pessoa deixar o mundo e se converter a Cristo. Mas a minha conversão começou assim.
os irmãos começaram a me evangelizar, o irmão Benils, um homem de Deus, e outros irmãos. Aí eles começaram a botar eu para ler a palavra. Eu comecei a gostar, comecei a perguntar. Aí ele me convidava para mim ir para a igreja. E eu sempre dizia assim, não, deixa que eu vou. E eu não ia. Aí eles disseram assim para mim, Pestana, pois tu ora, tu vai orar diferente agora como tu ora. Porque quem não é crente não ora. Quem é crente ele reza. Aí a gente não sabe de nada, porque a vida é espiritual. Aí ele disse assim, tu pede a direção do Senhor, para ele te mostrar a verdade. Aí eu orei e pedi o Senhor me mostra, Jesus, a verdade mesmo. Aí eu tive um sonho, nesta noite eu tive um sonho. Eu ia ali, chegando o Senhor de noite no sonho, ele ia me levando direto assim, lá passando pelo correio. Aí cheguei bem ali na igreja Santa Terezinha, onde eu me congregava, que eu era católico. Aí eu cheguei lá, eu vi a finada a macumbeira lá, com o padre Frei Hermano, defumando assim, ó. Aí os católicos, os macumbeiros, tudo baiano assim. Aí eu dizia assim pro Senhor, aí o padre mais a macumbeira defumando aí, os católicos tudo baiano aí. E o Senhor disse para mim desse jeito, tudo é uma coisa só. Eu não sabia, não entendia da palavra de Deus, porque idolatria é uma abominação aos olhos do Senhor. E eu não sabia disso. Aí eu fui, né, uma vez na igreja, a segunda, na terceira vez, toda vez os irmãos me chamavam. Aí quando eu na terceira vez, eu decidi, eu disse, pô, bora, aí eu fui. Quando eu cheguei no pé do altar, o pastor disse assim, te ajoelha aí. Aí eu me ajoelhei. Aí eu botei a mão no meu coração, como o Senhor Jesus manda. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, o Senhor diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e crer no teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Na hora que eu comecei a confessar a Jesus, que eu tive um encontro com o Senhor, eu comecei a cair em lágrimas ali, como uma criança, chorando como uma criança. Aí foi ali, naquela decisão, meus irmãos me abraçaram e tudo, mas quando eu não era crente, eu dormia na sarjeta, eu dormia na sarjeta, eu dizia só para mim mesmo que não tinha jeito, mas mentira de Satanás, tem jeito, porque Jesus está escrito, que Jesus, no João capítulo 8, verso 32, Jesus diz, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sofria porque não conhecia a verdade. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Na hora que eu me decidi, confessei a Cristo, a palavra do Senhor diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que Deus reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. O homem é reconciliado com Deus em Cristo. É por isso que está aqui na palavra do Senhor. Porque, como ele está que eu li aqui, ó. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, só Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a verdade. Deus já provou o seu amor, como ele diz em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Senhor diz em Romanos capítulo 5, e o versículo 8, o Senhor diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, irmã Rafael, nós sendo ainda pecadores, Deus enviou o seu único Filho para salvar aquilo que havia perdido. Porque a palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 6, versículo 23, está lá escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O homem só tem vida com Deus em Cristo. Naquela hora que eu me decidi, me converti a minha vida a Cristo, o Senhor diz em Romanos capítulo 6, versículo 22, ele diz,
mas agora, liberto dos pecados e feito servo de Deus, tenho o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Meu irmão, você que está assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você que tem jeito, que tudo para o Senhor é possível. O que está a barreira, meu irmão, é você se arrepender dos seus pecados. É confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nós que nós confessamos a Jesus, irmã Rafaela, a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele está escrito lá, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, se faz novo. A palavra do Senhor diz, minha irmã, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você que está assistindo esse vídeo, no capítulo 6, versículo 17, está escrito, na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Na hora que eu me uni com Cristo, eu sou um em Cristo, e você também, que está perturbado, que usa droga, ou bebe, ou faz coisa errada, ei, tem jeito. Jesus é a nossa solução. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 4 e o versículo 25, o qual foi entregue pelo nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio neste mundo, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário e ele morreu, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia Deus Pai ressuscitou dos mortos. E ele ressuscitou para nos justificar. Jesus não veio para cobrir pecado e nem perdoar pecado, porque na lei matavam um bode e passavam no altar para cobrir os pecados. Mas Jesus veio não, Jesus veio para nos justificar. Em Romanos capítulo 3, e o versículo 24, lá está escrito, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmã, é a melhor coisa que tem, meu irmão, você que está ouvindo esse vídeo. Se arrepende dos seus pecados em vida, meu irmão, porque Deus Pai, ele diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 17, Deus diz assim, e jamais me lembrarei dos seus pecados, da sua iniquidade. Irmã Rafaela, irmã Vanessa, Deus não quer nem saber o que nós fizemos. É por isso que ele diz aqui, ó, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, está escrito assim, Colossenses capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a cedra que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Jesus pegou os meus pecados, os teus pecados, e todo aquele que confessa ele como Senhor e Salvador da sua vida, e crava na cruz. Aleluia. Então, a palavra do Senhor diz, na primeira epístola de João, no capítulo 1, e o versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus veio foi para nos purificar de todo mal, o caminho que nós fazíamos. Agora é uma vida nova em Cristo. Amém? E eu sou muito grato a Deus por o Senhor ter me chamado para me servir a Ele depois que eu me converti, né? O Senhor me deu uma esposa e ter me abençoado eu com minha esposa. Não, eu não. Não, minha irmã. Era só Davi, não, minha irmã. Gente, agora eu vou fazer aqui uma pergunta, né? Como eu disse, eu estou curiosa. Eu não penso, na verdade, que eu já ouvi falar que você dizia assim, que quando porque você bebia, né? Bebia. Você bebia, dormia na sarjeta. Dormia na sarjeta. Aí você tinha uma bicicleta, né? Aí você quantas vezes a que era a bicicleta me derrubava. Me derrubava e às vezes ele levava para casa, é verdade? Era que me levava mesmo, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Porque a gente, meu irmão, quando a gente é escravo do mundo, a pessoa pensa que é fácil ele deixar o mundo. Não é não. Só é quebrar das cadeias, quebrar das algemas, quando você diz sim para Jesus. É por isso que o Senhor, Ele chama, né, a gente para dar uma nova vida. Nós vivíamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas o Senhor nos vivificou, perdoando as nossas ofensas e nossos pecados. E Deus, Ele não quer saber de passado de ninguém. Deus quer saber de um coração, meu irmão Rafael, e quebrantado diante dEle. Um coração sincero. Glória a Deus. E tudo o Senhor fez. Me deu uma esposa, hoje em dia eu tenho 4 filhos,
eu tenho uma família abençoada, porque eu não era da família de Cristo. Mas a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 2, verso 19, assim que já não sois estrangeiro, meu irmão, e nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Agora eu sou da família de Deus, em Cristo Jesus. A minha família é grande. Irmão Pestana, outra coisa, a gente vai aproveitar, pessoal, que a gente está no período da Semana Santa, né? E muitos não sabem o verdadeiro sentido da Semana Santa, da Páscoa, né? Porque domingo que vem já é domingo de Páscoa. E o mundo lá fora atribui a Páscoa a um coelho, a um ovo de Páscoa, mas o verdadeiro sentido não é esse, né? Queria que o irmão Pestana aqui explicasse qual é o verdadeiro sentido mesmo da Páscoa, porque nós sabemos que é a crucificação de Cristo, né? E a sua morte e a sua ressurreição pela remissão dos nossos pecados, né? O irmão Pestana aqui vai dedilhar um pouquinho pra gente. A Páscoa, quem comemorava a Páscoa eram os judeus, o povo de Israel, quando saiu do Egito. Aí eles comemoravam a Páscoa. Agora nós não comemoramos Páscoa, porque Jesus Cristo, quando ele veio, que ele morreu e ressuscitou, ele, antes de se entregar, ele fez a última ceia, né? Aí então nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo até que ele venha. Verdade. Não existe esse negócio de coelhinho de Páscoa, isso é invenção do homem, para ele conseguir dinheiro, faturar. É verdade. Mas o sentido da vida é se arrepender, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e você vai andar num outro caminho, porque existem dois caminhos: caminho apertado que conduz ao céu e o caminho largo da perdição. É muitos que entram por esse caminho aí, não quer deixar o caminho, mas o caminho verdadeiro é Jesus. E como eu li aqui, existe só um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não existe mediadora nenhuma, nem mediador nenhum. Meu irmão, você que está ouvindo esse vídeo, meu irmão, olha, diz sim para Jesus. O que é o Evangelho? Quem pregou o Evangelho foi Jesus. Está escrito em Marcos capítulo 1, o versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O apóstolo Paulo, pregando a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, salvação para todos que nele creem. E Jesus, antes de subir ao céu, ele deu uma ordem para seus discípulos, está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47, ele diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa é a ordem de Jesus, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Porque um dia o Senhor, ele vai vir buscar a sua igreja. E a igreja de Cristo é uma igreja limpa, preparada para encontrar com o Senhor. E só Jesus que pode transformar a vida da gente, perdoar os nossos pecados. Para isso o Filho de Deus veio, para salvar o homem dos seus pecados. Porque a palavra diz em Romanos capítulo 13, versículo 23, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O homem está neste mundo separado de Deus. O homem só tem um encontro com Deus se ele confessar Jesus como Senhor e Salvador. Na hora que ele confessa, o véu é rasgado. Aí ele tem acesso ao Pai em Cristo Jesus. Não tem mais barreira para ele falar com Deus em Cristo Jesus. E eu agradeço a Deus, porque irmã Rafaela, eu não tinha nenhuma companheira. Eu vivia na sarjeta, eu dormia na sarjeta, mas cumpriu o que Deus diz na sua palavra, no Salmo de 113, versículo 7. Deus diz lá assim: que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Hoje eu sinto, junto com os amados, pastor, minhas irmãs, do círculo de oração, com meus irmãos,
Porque foi Deus que teve de grande misericórdia de mim. Foi Deus que olhou lá dos altos céus e se agradou de mim do jeito que eu era. E Jesus, ele quer salvar o mundo inteiro. Depende de você, meu irmão, que está ouvindo esse vídeo. Deus te ama. Do tanto que você pensar que Deus te ama, você pensa pouco. Abre o teu coração para o Senhor. Deixa o Senhor fazer morada no teu coração. Que Deus é misericordioso. Deus é bom. E Ele te ama também. Assim como Ele fez comigo, Ele faz com você. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Eu sei que através desse vídeo, muita gente vai ouvir e vai crer na palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus que pode salvar e libertar. Em nome de Jesus eu agradeço. Gente, eu agradeço. Vocês viram aí o testemunho do irmão Pestana. Como não se emocionar, né? Do que Deus fez. Tirou ele da sarjeta, ele bebia, né? Era católico. O estado que ele estava, que ele se encontrou, né? Ele teve verdadeiramente um encontro com Jesus. Mas é como ele disse, não é fácil, né? Você sair do mundo e você servir a Deus. É aí onde entra a perseverança, onde entra realmente a mudança de vida que você quer, porque depende também de você. Deus, ele faz a parte dele, mas também você tem que fazer a sua, dizer não para o mundo e continuar, você caminhar, dar os seus primeiros passos e caminhar com Jesus. O irmão Pestana já tem um bom tempo de crente, né? Quantos anos, irmão Pestana, que você tem? 20 anos. 20 anos, meus irmãos, 20 anos de crente. Ele está 20 anos louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, né? E é uma oportunidade maravilhosa de receber o senhor aqui, né? Meu companheiro também, a gente faz a obra, né? É gratificante para mim estar com esse servo de Deus na obra, né? É um amigo também, mais chegado que irmão. E eu agradeço mesmo por você ter aceitado o meu convite e ter tirado esse tempo de estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco da sua trajetória de vida com Cristo, né? Então tá aí, meus irmãos, que vocês possam gostar. Coloca lá nos comentários quem que vocês querem que eu traga pro canal, que eu vou trazer pro canal, né? Para estar contando o seu testemunho, sua história de vida, o que você deseja, né? Ouvir da parte do Senhor, né? E o Senhor vai falar com você. Desde já eu agradeço. Não esqueçam, gente, de se inscrever no meu canal, né? Deixar o seu like, compartilhar. E breve a gente está de volta, viu? Tchau para vocês, a paz do Senhor.